Tinha um empresário que ele tava já no extremo dele. Extremo de estresse, de cansaço, pálpebra tremendo, mão tremendo, suando frio, coração palpitando. Bateu a ansiedade lá em cima. Procurou um médico. Tem alguma coisa de errada comigo, doutor. Burnout. Foi diagnosticado com burnout. A médica falou, você precisa tirar uns dias pra você. Você precisa descansar sua mente e desligar do trabalho. Aí o empresário falou, bom, o que eu vou fazer, né? Aí ele falou, vou pra praia. Brisa do mar, natureza, nada melhor do que isso para que eu relaxe, para que eu desligue do trabalho. E aí esse empresário, né, ficou alguns dias na praia. E aí, era uma praia bem gostosa, bonita. E aí ele começou a prestar atenção em um pescador. E ele olhava o trabalho daquele pescador, né? Ficou olhando durante alguns dias o trabalho daquele pescador. E ele começou a pensar, nossa, esse pescador tá perdendo tempo. Esse pescador poderia estar ganhando mais dinheiro, né? E ele falou, vou lá conversar com ele. Aí no outro dia, enquanto ele observava lá o pescador trabalhando, pegando os peixes dele, né? Pescando os peixes dele, ele falou, oi, tudo bem? Sou empresário, tal, se apresentou. Aí o pescador, tudo bem e tal. Aí ele falou assim, nossa, eu vim observando você, né, há alguns dias. Eu vejo um potencial muito grande no seu trabalho. Você poderia ganhar muito dinheiro com o que você faz. Aí o pescador olhou pra ele e falou, ah, é? Ele é? Tá, mas como que eu faço isso? Aí o empresário perguntou pra ele, quantas horas você pesca por dia? Aí ele falou assim, 3 horas. 3 horas. E se você pescasse 8 horas? Aí o pescador olhou pra ele e falou assim, mas pra quê? Com 3 horas eu já consigo pescar peixes suficientes para o sustento da minha família. Aí ele, mas se você pescar durante 8 horas, você consegue pegar esses peixes que sobraram e vender. Aí, com o dinheiro desses peixes, você poderia comprar mais barcos, contratar mais pescadores para pescar para você. Assim, você ia conseguir vender peixes para grandes peixarias e aí você ia conseguir expandir o seu negócio. Aí o pescador olhou para ele e falou assim, tá, mas e depois? Aí o empresário falou, depois, ao invés de você vender para a peixaria, você abre a sua própria peixaria. Então, você vai pescar e vai vender para sua própria peixaria. E você pode ter uma franquia de peixarias pelo país. E ele, tá, mas e depois? Depois, você pode abrir uma própria empresa que limpa peixe, exporta para outros países. E aí, o empresário começou a falar uma série de possibilidades. E aí o pescador olhando pra ele, né, com uma cara de ué, tá, e depois? Aí o empresário olha pra ele e fala, depois você vai ter muito dinheiro, você vai ampliar os seus bens, né, os seus ganhos, você vai ter criado uma super empresa e você vai ter muita gente trabalhando pra você, você vai ficar super tranquila e vai poder só curtir a vida na praia, né, curtindo a vida com a sua família, aproveitando. Aí o pescador olhou assim pra ele e falou, eu vou poder curtir a vida na praia com a minha família? Ele imagina só, o sonho, que sonho? Aí ele olhou assim o pescador olhou pro empresário e falou, mas eu já faço isso hoje. Olha só que lição valiosa. Essa história, ela nos ensina várias coisas, né? Uma delas é sobre definição de sucesso. O que é sucesso, né? Cada um tem a sua definição própria de sucesso. Para uns, sucesso é você ter muito dinheiro, cargos, né? Empresas, construir várias coisas. Para outras pessoas, não. Sucesso é eu acordar e dormir com tranquilidade, conseguindo administrar as minhas emoções,
conseguindo ter pessoas boas ao meu lado. Sucesso é variável. E uma outra lição também que essa história nos ensina é: às vezes a gente fica correndo atrás de coisa, correndo atrás de alguma coisa, e a gente já tem ela nas nossas mãos. E não valorizamos. Imagine se fosse um outro pescador que falasse: nossa, é mesmo? Vou fazer. E aí ele trabalha, né? Faz acontecer, né? Para no fim das contas ele ter a mesma vida que ele já tinha, que era ali viver na praia com a paz e tranquilidade. No fim das contas, a essência que ele ia ter era a mesma, ele já tinha aquilo. Só que muitas vezes a gente já tem o que a gente tanto pede para Deus, o que a gente almeja, o que a gente sonha, a gente já tem aquilo dentro da gente, só que a gente não tem o olhar para aquilo. A gente não sabe valorizar aquilo, porque a gente está toda hora olhando para o lado. A gente está toda hora se comparando com o vizinho, achando que a trajetória dele é melhor do que a nossa, que o que ele tem é melhor do que o que a gente tem. Mas às vezes, o que a gente precisa é o que a gente já tem. Às vezes a gente não precisa ter aquilo que a outra pessoa tem, mas a gente olha aquilo e é normal do ser humano. Todo mundo, uma vez na vida, vai se comparar. Se uma vez na vida, 300 milhões de vezes na vida, vai se comparar. Nós somos assim, a gente se compara o tempo todo. Mas será que a gente precisa disso tudo? Será que a gente precisa dessa volta ao mundo que o empresário sugeriu para o pescador, para que no fim das contas a gente faça a mesma coisa que a gente já está fazendo hoje? Será que a nossa saúde física, mental, emocional vale todo esse esforço? Todo esse esforço para a gente muitas vezes voltar ou ter aquilo que a gente já tem? Essa história é muito legal para a gente refletir. Não é uma história sobre não ter ambição, mas, porque assim, a gente tem que ter ambições na nossa vida, né? A gente tem que ter desejos na nossa vida, sonhos. A gente tem que sonhar sim, realizar sim. Mas, será que esse sonho ou essa convicção que tem tanto na nossa mente, né? Que a gente fala, não, eu preciso, eu quero. Será que a gente precisa mesmo? Será que a gente já não tem isso e a gente não sabe valorizar o que a gente já tem? Então hoje eu vou propor para você um exercício, tá? Você vai pegar um papel e vai escrever nesse papel qual é o seu sonho. O que você deseja para sua vida? Real mesmo. E aí de um lado do papel você escreve o seu sonho. Do outro lado, você vai fazer uma análise da sua vida. O que você já tem na sua vida? E olhe isso com olhos de amor, com olhos de gratidão. Fala, será que isso que eu já tenho na minha vida? Porque às vezes a gente fica só focando no que falta, né? A gente não foca no que a gente tem. Quando a gente foca no que falta, a gente tá focando na escassez e tá atraindo o que pra gente? Escassez. Quando a gente foca no que a gente tem, a gente foca na abundância. E a gente atrai abundância pra nossa vida. Então perceba, será que muitos dos elementos aí que constam nos seus sonhos, você já tem? Já existe aí dentro de você? Na sua vida, e você não tá conseguindo perceber isso? Presta atenção. Usa essa história do pescador, tá? Para você analisar, fazer uma autoanálise, tanto do que é sucesso para você. O que é sucesso para você? Você sabe o que é sucesso para você? Não sucesso para a sociedade, sucesso para quem
Porque às vezes as pessoas espelham na gente o sucesso, né? Elas querem que a gente tenha um sucesso que é algo idealizado por elas e não por nós. Então, pra você, o que é sucesso? Primeiro, defina isso dentro de você, o que é sucesso. Depois, se você não se acha uma pessoa bem-sucedida, veja se você não é mesmo uma pessoa bem-sucedida. Veja se muitas dessas coisas que você carrega dentro de você, se sentindo para baixo, se sentindo incompetente, achando que você não pode, se isso é seu mesmo ou se é algo que você projetou dentro de você que vem do externo. Vem da sociedade, muitas vezes cobrança da família, que espera algumas coisas. Será que isso é seu ou é do outro? Será que você já não tem uma vida incrível de sucesso? Você nem tá se dando conta disso? Você não tá valorizando isso? Então pense nisso, tá? Faça esse exercício do sucesso. E também o exercício de colocar no papel a sua vida, os sonhos que você tem e quais elementos já existem aí dentro, né, no seu contexto desse sonho que você tem. Às vezes você acha que você está muito longe do seu sonho, mas você está mais perto do que você imagina. Esse foi mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar, eu sou a host aqui do programa. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém, com algum amigo. Deixa a sua avaliação para mim, que é muito importante para que mais pessoas, né, possam seguir o programa, né, conhecer o programa. E também siga, né, porque aí nos próximos episódios você consegue receber notificações. Então, sempre que tiver um episódio novo, você recebe uma notificação de um novo conteúdo. Foi um prazer para mim ter você aqui, tá bom? Se você também quiser mais conteúdo sobre positividade, vai lá no meu Instagram, @joaguilar. Um beijo e fica com Deus.